Tantaratam, tantaratam, tantaratam. Aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo. Nós começaremos um vídeo hoje dando continuidade referente ao estudo sobre demografia, né? Estudos demográficos, que seria o estudo da população em geral. No vídeo anterior eu passei para vocês os conceitos utilizados nos estudos demográficos, né? Então eu expliquei alguns deles e agora nós iremos tratar especificamente sobre estrutura da população. Dentro das perspectivas e das questões econômicas, tá? Nós não iremos tratar a estrutura da população referente àquela questão genealógica, né? Dos povos que aqui já estavam e os outros que vieram para cá. Não é nada disso, não é uma relação cultural, nem fenótipa, nem genética, nada disso. Apenas econômica, tá? Perspectiva econômica. Claro que quando a gente pensa nas questões econômicas, alguns fatores sociais vai entrar ali que a gente vai falar de forma breve, tá? Então vamos lá, galera. O que nós iremos estar estudando são esses temas que estão aparecendo na tela para vocês, tá? Estrutura ocupacional, desemprego, subemprego, trabalho infantil, setores da economia. Primeiro, segundo e terceiro setor. Ou setor primário, secundário, terciário. Tanto faz, tá tudo certo, tá? E a participação das mulheres. Eu vou até desaparecer aqui um pouquinho, ó. Das mulheres no mercado de trabalho, tá? É um tema muito importante a ser visto. A gente não pode esquecer nunca disso. Beleza? Vamos dar continuidade. Bom, galera, então vamos lá. Pensando na relação da estrutura ocupacional, a gente vai ver alguns conceitos bem simples através de algumas siglas aí que vai aparecer do seu ladinho aí no vídeo, perfeito? Então, os conceitos básicos da economia do trabalho. A gente está falando de economia, mas tem a ver com a relação demográfica, tá? Quando a gente pensa na relação dos termos usados aí. População em idade ativa, que é o PIA, né? Então, aqui no Brasil, a população em idade ativa, eles contam a partir, se não me engano, dos 15 anos de idade, que é quando podem estar fazendo alguns estágios aí, né? Jovem aprendiz e assim por diante. Aí já é uma idade ativa, tá? Não é obrigatório trabalhar, mas é uma idade ativa, que é permitido por lei, tem uma legislação específica. E o PINA, que é a população inativa, no caso, tá? Não ativa, tá? De idade não ativa. Nós temos o PEA, e o PEA é a população economicamente ativa, é onde as pessoas elas estão empregadas formalmente, tá? Ou estão procurando emprego. Então, as pessoas que não têm uma ocupação, que estão procurando emprego, elas fazem parte do PEA, tá? Quando elas estão num outro processo, que nós também podemos chamar de PEI, né? PEI, população economicamente inativa, são aquelas pessoas que já são aposentadas e não querem exercer função, já passaram determinada idade, são crianças, né? Ou pessoas que estão desocupadas, mas não estão indo atrás de emprego. Essas entram também na estatística de população economicamente inativa. Ou população não economicamente ativa. O termo pode mudar, mas a ideia é a mesma. Tá ok? Então, desemprego, galera. O desemprego vai funcionar da seguinte maneira. Existem duas classificações específicas para a relação do desemprego. O desemprego estrutural, que mexe com a relação da sociedade como um todo, com a transformação dela, com aquilo que ela vai evoluindo em si, tá? Então é uma mudança muito maior. E, por exemplo, é muito fácil a gente poder ver esse desemprego estrutural dentro da estrutura do setor de trabalho, quando nós pensamos a questão da tecnologia, né? Em vários ramos. Então, vamos supor que a gente esteja no campo, trabalhadores no campo trabalhando. Você tinha que ter lá 60 trabalhadores para você poder cultivar um campo enorme, uma área enorme
vai de soja, milho, o que seja, tá? E aí de repente com os maquinários, as novas tecnologias que vêm, você perde o emprego para aquelas máquinas, para a tecnologia ali, né? A produtividade vai aumentar, só que o desemprego ele também aumenta. Aí vem aquela falácia de mas se você se especializar, você não vai ser mandado embora. Não vai ter emprego para todo mundo naquele setor ali mais. Ponto, né? Então, muitas pessoas vão ter que mudar de ramo, pode ser, mas isso não vai atender aquela demanda toda. Então, 2 tratores, né, bem equipados, já faria o trabalho de todas aquelas 60 pessoas. Então, eu pego, 4 pessoas, que eu sou generoso, eu pego 4 pessoas para poder manusear aquele trator. As outras 56 foram mandadas embora, tá? Ou elas exercem a mesma função em um outro lugar, ou elas são obrigadas a trocar de função. Mas elas foram desempregadas ali. Tranquilo? Então, isso tem a ver com desemprego estrutural. Catraca de ônibus, por exemplo, onde o motorista ele tem que fazer a função do cobrador e a catraca você só coloca o cartãozinho. Desemprego estrutural. A tecnologia ela está entrando ali, parece ser uma facilitadora para tudo, mas gera ônus também do outro lado, tá? Então vamos ficar atento aí. Conjuntural é aquilo que tem a ver com movimentos. Quando eu digo movimentos, são aquilo que a sociedade acaba sofrendo como um reflexo de algo que é sistêmico, né? Que faz parte do sistema, as crises do sistema. Quais são essas crises do sistema? Existem diversas. Entre elas, os exemplos que eu vou colocar aí para vocês, vai ter, o que houve na história. Bolsa de Nova York, que foi uma crise econômica em 1929, né? O mundo inteiro entrou teve problema econômico, alguns países entraram em colapso. Crises de petróleo, então teve várias crises de petróleo ao decorrer do século aí, dos séculos. E aí cada crise dessa faz com que haja um aumento ou uma queda muito brusca do petróleo, fazendo com que várias pessoas mexam na vida de várias pessoas, desempreguem elas, o custo fique muito alto das coisas, isso também gera desemprego, tá? As crises econômicas no final do século XX agora, né, em 98, se não me engano, teve uma crise econômica. Aí agora, nesse momento, agora 2008, teve a crise dos bancos, tá? Agora nós estamos passando por uma outra crise que é devido à pandemia, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, você vai afetar a economia automaticamente, vai ter pessoas desempregadas, né? Mas lembra que isso não é a estrutura da sociedade modificando e criando pessoas desempregadas. É um ciclo que existe, tá? Aonde ocorre algum tipo de crise e até você se organizar dessa crise, pessoas serão desempregadas. Tá ok? Isso também não significa que acabou a crise e essa pessoa volta no mesmo patamar que estava. Não, não é nada disso. Mas ocorre o desemprego aí. Perfeito? Bom, galera, então, passando essa parte, a gente vai entender o que é subemprego. Então, você tem lá a ocupação, o emprego, né? Dentro da população economicamente ativa. Você tem o desemprego e você tem o subemprego. Subemprego, professor? Subemprego, galera, é aquele tipo de atividade remunerada que a pessoa faz e que tem algumas características bem claras. Salário, por exemplo, é muito baixo comparado ao tipo de trabalho que você exerce ou o tipo de risco que você corre, tá? Então, um salário muito baixo por aquilo que você está exercendo, o esforço que você está fazendo, tá? A qualificação, ou seja, qual é a escolaridade dessa pessoa? É necessário uma escolaridade muito alta? Não, não é. Mesmo porque uma pessoa com escolaridade muito alta, ela vai se negar a aceitar um salário muitas vezes, né? Claro que existe uma relação de necessidade também, mas em muitos casos vai acabar se negando de aceitar determinado salário tão baixo quanto aquilo que ela
acredita que deva receber. Então, portanto, geralmente são pessoas com pouca qualificação, ou não conseguiu concluir os seus estudos, ou são pessoas semi-analfabetas, que aí acabam tendo que se sujeitar a esse tipo de trabalho, no qual não exige esse tipo de qualificação. Isso também serve para aqueles trabalhos autônomos, né? Então, por exemplo, na imagem aí você tem algumas pessoas exercendo a função ali. Não é um salário fixo, primeiramente, porque não é registrado, né? Não entra como na Previdência Social, se você não estiver pagando o carnezinho lá. Não tendo um salário fixo, automaticamente a pessoa não sabe quanto que ela recebe por mês, então tem mês que pode receber mais e mês recebe menos. Quando existe algum tipo de crise, igual está acontecendo agora, essas pessoas elas ficam sem nada muitas vezes, ou a queda é muito brusca, né? Então são vários problemas aí que a qualificação também acaba influenciando, perfeito? Não tem registro na carteira de trabalho. Ah, professor, mas eu ganho mais sem registro. Você ganha mais sem registro, mas, por exemplo, não que a gente vai conseguir se aposentar com toda facilidade, mas alguns direitos seus, trabalhistas, você não vai ter, né? A carteira assinada, ela não está apenas para você poder ter um documento, mas para poder te garantir alguns direitos. Então, seguro-desemprego, fundo de garantia, né? A estabilidade do emprego, se você tiver uma decorrência devido ao tipo de trabalho que você exerce, entre outros fatores importantes para o trabalhador, né? Que aliás estão tentando mexer o máximo que podem lá no Congresso, hein? Fiquem de olho que vai afetar vocês, hein, velho? Bom, e aí a falta desse registro causa N situações aí, tá? Afastamento, por exemplo, vamos supor que você se acidenta. Se você se acidenta, você não tem como ter o afastamento remunerado, né? O INSS não vai cobrir. Exaustivo, é um trabalho exaustivo, porque quando eu falo que você ganha pouco, a pessoa às vezes fala assim pra mim, mas eu recebo 4 mil. Beleza, você recebe 4 mil, mas você trabalha 12, 14 horas por dia. Então, se você for pegar ali, fazer as contas, bonitinho, você vai perceber que a quantidade de horas que você trabalha, ela é muito alta, exaustiva. Esse tempo você perde com de ficar com sua família, você não consegue fazer nada para você, né? E automaticamente esse cansaço vai fazer com que a sua qualidade de vida e sua expectativa de vida possa diminuir lá na frente, né? Então é algo a se pensar. Trabalho infantil. Bom, galera, trabalho infantil aqui no Brasil é algo muito sério, não só no Brasil, vários países, mas vamos pegar o nosso como exemplo. É muito sério. Você não pode pedir para crianças trabalharem ou exercer nenhum tipo de função remunerada, tá? Ou até mesmo sem remuneração. Isso não significa que ela não pode trabalhar em casa, fazendo trabalhos domésticos. O que não pode ser feito é uma sistematização desse tipo de trabalho, tá? De forma compulsória, por exemplo. A idade mínima já falei, cerca de 15 anos, até os 60 é a idade ativa no Brasil, né? Para a população trabalhar. Para alguns casos até 65, devido à aposentadoria. E aí as crianças não podem exercer nenhuma função remunerada. Mas, por que não pode? Porque muitas pessoas ficam falando que trabalhou na infância, que foi muito bom, algo parecido. Mas existem algumas situações que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, se você trabalha na infância, você perde oportunidades. Tá? Quais são essas oportunidades? De estudar, por exemplo. Né? A relação do brincar. Então você perde oportunidades futuras. Naquele momento parece que aquele dinheiro vai servir muito, mas futuramente isso acaba tendo uma balança totalmente desequilibrada, tá ok? E aí existe uma falsa valorização desse trabalho pela criança. Não, mas antes ele está trabalhando do que está roubando.
Não, na verdade, era melhor ele não estar roubando e nem trabalhando. Era melhor ele ser criança, tá brincando, tá na escola, tá fazendo as suas funções de criança, né? Dentro da sua idade ali, da sua faixa etária de idade. Isso seria o ideal, né? É, E essa falsa valorização incentiva muitas vezes trabalhos exaustivos e arriscados para crianças, como nessa imagem aí, criança no meio de automóveis vendendo bala, salgados e coisas do tipo, né? Claro, cada família tem uma realidade, não dá para se julgar. A gente não pode sair julgando as pessoas, não é isso. Mas dentro de um aspecto legal e ideal, não se deveria. Perfeito? Mesmo porque a relação da perca da infância por causa do trabalho infantil, ela de certa forma ela é traumática em vários pontos. Primeiro, você deixa de exercer várias atividades e várias coisas que estimula o cognitivo da criança, porque ela tem que estar em função apenas do trabalho e concentrada apenas no trabalho. Ela não pode perder aquele produto, ela não pode perder aquela oportunidade, ela não pode. Então você deixa no momento tenso. Você faz com que muitas vezes as crianças, por exemplo, elas percam o contato afetivo na infância, porque ela tem que trabalhar constantemente, tá? Percam acesso a conhecimentos escolares ou não escolares, mas que não seja a relação do vínculo do trabalho, tá? E aí tem a ideia da falsa valorização do trabalho cedo, e a realidade são bem distintas, tá ok? Vamos lá. Eu disse vamos lá? Não foi não? Eu mexi aqui, né? Vamos lá. Ó. Bom, setores da economia. Tô aqui vendo um negocinho aqui, tô comendo bola. Setores da economia, galera. Bom, setores da economia, eles são divididos em três partes, três pontos específicos, tá? Que é o primeiro, segundo e terceiro setor da economia. Ou setor primário, secundário e terciário. Então, começando pelo setor primário, nós vamos entender a seguinte coisa. É, Você vai ter o extrativismo vegetal, tá? Que ele pode ser legal ou ilegal. E aí vou deixar bem claro também, né? O setor primário é toda forma de extrativismo, tá? E aí eu vou pontuar quais são os três. Então, o extrativismo vegetal é quando você retira da floresta todo tipo de vegetação possível para consumo ou para venda, tá? Então, os alimentos, flores, coisas que possam gerar renda. Então, faz parte do setor da economia primária, tá? No qual você não tenha que modificar a estrutura dela para você poder estar utilizando. E também tem a parte ilegal. A gente falou a parte legal agora dessa exploração, e tem a parte legal, como por exemplo a exploração de madeiras, né? Acontece muito no norte do país, a exploração de madeira ilegal, então árvores centenárias elas são derrubadas porque madeireiros querem madeiras nobres para poder fazer móveis, sei lá o que é aquilo que eles querem fazer, mas uma coisa é certa, eles não estão preocupados nem um pouco, nem com as pessoas que estão trabalhando lá de forma ilegal, e muito menos com as pessoas que necessitam desses espaços ainda para poder se manter, ou animais para poder se manter. Perfeito? Bom, dentro da questão da ilegalidade, também nós temos a relação da produção agrícola, né? Principalmente a produção agrícola para exportação, como por exemplo a questão da soja que contamina o solo. Em algumas regiões, principalmente o centro-oeste, já foi verificado que houve desmatamento para poder aumentar a área de plantio. E isso, apesar de ser alimentos, no qual a gente não utiliza muito a soja, né, como consumo direto, acaba provocando um desmatamento que é muito grave. A relação das madeireiras, por exemplo, elas também utilizam trabalho escravo em alguns lugares, né? Eles forçam o trabalho escravo, as pessoas vão para lá trabalhar e de repente estão presas ali e não conseguem sair mais, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes a gente tenta fazer alguma coisa que parece ser muito simples, muito bacana, mas não são. Então, por exemplo, você vai para a praia,
E aí, dependendo da região que você vai, você vê aquelas pessoas vendendo lá palmito, né? Palmito bonitinho ali, fresquinho, entre aspas, né? Fresquinho para você poder chegar em casa, tratar ele e comer, para quem gosta. Então, se você é pego pela polícia rodoviária, pela polícia qualquer ali, com esse palmito, você é preso, sem fiança, tá? Porque é ilegal. É a mesma coisa que você pegar bromélias no meio do mato e levar. Você pode ser preso ali. Ser orquídeas, né, que está dentro da vegetação e você tenta retirar para poder colocar em ornamento dentro de casa. Existem os criadores desses tipos de plantas que vendem, só que você retirar diretamente da mata, ó, é cana, sem massagem, hein? Beleza? A outra coisa que nós iremos estar vendo aqui são a relação da... eu não sei o que eu fiz com o botão aqui não, mano. Meu botão aqui não vai, não vai. Vai agora, não vai. É isso? Deixa eu ver. Foi. Eu tô apanhando aqui sozinho, tá? Extrativismo mineral. E o que é esse extrativismo mineral? Esse extrativismo mineral ele pode ser de forma legal, igual está aparecendo aqui, né? Esses buracos aí, eles não eram assim. Então, você vai pegar essa partezinha que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Com esse amarelo bonito aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui que eu tô riscando? Tá? Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui era da mesma altura. Esse buraco ele não existia. Isso aqui tudo era da mesma altura, tá? Tudo isso aqui, ó. Perfeito? O que que acontece? Eles vão cavando e explorando o máximo possível. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Tudo era nesse mesmo patamar aqui, ó. De cima, que eu tô passando risco, ó. Era tudo no mesmo patamar, tá? Esse buraco aí, ele foi criado com a exploração de minérios. E no Brasil existe legislação e leis para que você possa estar explorando esses minérios aí, tá? Seja ele ferro, ouro, prata, não interessa. No subsolo, o Brasil tem formas legais para que isso aconteça. Isso não significa que por ser legal não causa impacto ambiental. Esse tipo de atividade é extremamente impactante ao meio ambiente, né? E se a gente for ver o que aconteceu nas duas cidades lá em Minas Gerais, né? Tanto Mariana quanto Brumadinho, ali foi um acidente a partir da ideia de exploração de minérios. Porque o que você retira dali, você não usa tudo. Boa parte você não utiliza e você coloca em determinados lugares ali, né? Que são chamados de rejeitos. Foi justamente esses rejeitos que caiu não, né? Que estourou a barragem por negligência, vamos deixar bem claro, e acabou matando várias pessoas aí em Minas Gerais. Perfeito? Então essa aí é a forma legal, tá? Vamos lá. A questão ilegal, nós vamos ter aqui, ó, algumas questões bem interessantes a serem vistas, tá? Primeiramente, antes que eu esqueça, tá? Uma das principais empresas em exploração mineral que era do governo e depois foi privatizada é a Vale do Rio Doce, tá? Toda vez que você vê Vale, né, tem a ver com a relação de exploração de minério em primeiro lugar. E aí aqui está se mostrando duas imagens, galera, muito interessante, de um garimpo. E boa parte dos garimpos eles não são legais, tá? E esse garimpo aí, ele é o garimpo da Serra Pelada, tá? Que fica na região do Pará, se não me engano. E durante muito tempo a galera explorava desse jeito. Parece até formigas, né? De tanta gente que tem aqui aparecendo. Olha só. Tanta gente aqui, ó. Olha só isso aqui. Cara, se um cai lá de cima, velho, já era. Não tem muito o que fazer, não. Né? E na imagem de cima, que foi registrado por Sebastião Salgado, um fotógrafo sensacional, reconhecido mundialmente. Procurem sobre o trabalho dele, é muito bacana. Sebastião Salgado. Você vê ali um conflito entre um garimpeiro e um segurança, um militar aqui. E aí, eu quero que vocês entendam que a relação do garimpo
da exploração do garimpo, o problema não está apenas na questão de pessoas estarem trabalhando nessas condições apenas, não, porque é muito grave. Pessoas, elas morrem com muitas doenças, né? Elas são adquiridas aí. Doenças, assim, em uma diversidade monstruosa. Morrem por desnutrição, ou morriam por desnutrição, né? Os conflitos e os assassinatos eram muito altos, porque quem pegava ouro não podia ficar falando que pegava. Um grupo muito pequeno chegou a ganhar um pouco a mais de dinheiro, né? Mas quem ganhou muito dinheiro nisso foram as pessoas que estavam por trás ali, comprando esse ouro e revendendo e assim por diante. Tá ok? E aí a gente pensa que essa situação ela ainda existe de garimpo, de exploração de garimpo ilegal. Muitas áreas de indígena, por exemplo, na região norte do país, eles são ameaçados constantemente e até assassinados por garimpeiros ou madeireiros também, tá? E essa situação ela continua em vários pontos do país. Muitos lugares se sabem exatamente onde é que está, mas existe todo um mecanismo por trás ali que acaba não fazendo com que a lei seja aplicada para todos da mesma forma, tá? Beleza? Além disso, nesse tipo de estrutura aí, tem muito trabalho escravo, tá? Deixar bem claro, as pessoas às vezes estão lá porque não tem outra opção não. E aí, vamos pensar agora o extrativismo animal. O extrativismo animal é tudo aquilo que você retira da natureza. E aí você vai ter várias situações aí, ó. A pesca é uma forma legal, né? Então muitas famílias sobrevivem na relação da pesca. Essa relação da pandemia deixou muitas pessoas, muitos pescadores com problemas, né, para adquirir dinheiro, porque eles dependem da pesca. Não é uma relação só de alimento, não, mas da relação da geração de renda mesmo, tá? Então, a criação de gado, de ovelhas, de outros animais, seja eles quais foram, para você poder estar consumindo ou a carne deles ou aquilo que eles produzem, como por exemplo a lã, né? No caso o mel da abelha e assim por diante. Perfeito? Mas também tem o lado ilegal da coisa. E ela é muito grave, porque geralmente ele está ligado ao tráfico ilegal de animais, né? Ao tráfico de animais. Então, muitas araras, muitos papagaios, muitos animais silvestres, como aranhas, onças pequenas, espécies de tartarugas, espécies de jacarés, são constantemente pegos com a tentativa ilegal de levar eles para algum lugar, algum país ou algum outro ambiente ali, seja para pesquisa ou para, sei lá, consumo, né? Galera bem louca nisso, tá? Então é algo muito triste, tá? Essa imagem aqui é na região do continente africano, tá ok? Com caça ilegal. E aí vai muitas pessoas de fora do continente para poder caçar. Há um pouco tempo atrás passou uma americana que tirou foto com uma girafa que ela caçou. É um negócio surreal, tá ok? Então aqui são peles de girafas, tá? Cabeças de macacos, ó. E mãos também, tá? Mãos, pés de macacos aqui, tá ok? Crocodilos, né? Ó, tá? Tudo caça ilegal, infelizmente, tá ok? E aí também tem a relação da crueldade, tá ok? E a crueldade, às vezes a gente nem percebe porque no nosso dia a dia não atinge. Então, por exemplo, a produção de ovos, os frangos eles ficam confinados, as galinhas ficam confinadas. É muito estressante para elas. E aí o que ocorre? Muitos lugares no mundo, eles fazem a desbicagem, né? Eles pegam uma prensa extremamente quente e passa no bico, corta o bico do animal, tá?
é crueldade. Por quê? O animal chega uma hora que ele começa a estressar, ele quer estourar o próprio ovo, ou ele quer se bicar, tirar a pena, e é muito estressante para o animal. Acontece isso com gado, com é, porco, qualquer animal que fique em confinamento constante assim, ele vai entrar em um processo de estresse e pode se automutilar ou algo parecido, ok? Bem, galera, continuando os setores da economia aí, passaremos agora para o setor secundário, ou segundo setor da economia. Dentro desse setor, eu quero que vocês entendam que é o setor de transformação. Ele vai pegar o material que veio de algum lugar da natureza, que for explorado por ali, dentro do setor primário, e ele vai transformar. O transformar nem sempre significa mudar as características dele, mas em muitos casos o que nós mais conhecemos é essas mudanças, tá ok? Depois eu dou outros exemplos aí. Bom, dentro do setor de transformação temos a indústria, construção civil e produção de energia, tá? Para quem não sabe, a produção de energia ela faz parte do setor secundário porque ela utiliza a matéria-prima para poder fazer a energia. Por isso, setor secundário. A construção civil também faz parte do setor de transformação porque ele constrói a partir do zero, a partir apenas de um estudo criado a partir de arquitetos e engenheiros, e ele cria tudo do nada. Então está transformando o ambiente, transformando o lugar, está dando um novo sentido para aquele material primário que existia ali. Ok? Bom, é um setor extremamente produtivo no Brasil. Ele emprega muitas pessoas. Dentro da cidade de São Paulo você não tem grandes indústrias, enormes indústrias mais, por causa que a luta fiscal, né, de impostos, ela fez com que muitas empresas saíssem. Mas você tem muitas empresas que estão ligadas a São Paulo, por exemplo. Elas saíram da cidade de São Paulo, mas elas estão em cidades próximas, aonde tem uma conexão direto com a cidade de São Paulo. Então ela pode estar em Campinas, mas você vai ter lá em Anguera que você vem direto de Campinas para cá. Rápido. Em uma horinha você já está aqui e está distribuindo o seu produto. Tá? Então o setor secundário emprega muito e na região metropolitana de São Paulo, principalmente no ABC, né? Tem muitas indústrias ainda. Campinas, Guarulhos, tem bastante indústrias de grande porte. Aqui em São Paulo teve uma diminuição bem significativa. Existia uma concentração muito grande, principalmente na região de Socorro, com empresas farmacêuticas, entre outras, indústrias farmacêuticas, entre outras, mas muitas se retiraram do lugar. Perfeito? Vamos lá. E aí, depois do setor secundário, passamos então para o setor terciário. O que é o setor terciário, galera? O setor terciário é a relação que envolve comércios, serviços, transporte e eventos. Vamos deixar bem claro que o eventos faz parte do setor de serviços também, e o transporte também. Só que em alguns lugares costumam se separar porque é uma linha específica da área de serviços, não é a pessoa, é uma empresa fazendo muitas vezes, né? Quando eu digo empresa, é pessoas trabalhando para aquela empresa. Tranquilo? Dentro da questão do comércio, galera, nós temos os atacados, né? Os atacadistas que vendem em grande quantidade para os comércios menores. E nós temos aí os varejos, que são os supermercados, o mercadinho da casa, a lojinha e assim por diante. Você não compra diretamente da empresa, né? Então a empresa ela vende diretamente para o lojista ou ela vende para um atacado, que, por exemplo, Atacadão, Roldão, Açaí, né? Entre outros que existem por aí. Macro, tá? E aí esses atacados vai estar vendendo para as pessoas ou para pequenos comerciantes, tá ok? Já o setor de serviços, vamos deixar bem claro, é um setor também que emprega bastante, setor de comércio, emprega muito, tá? Já o setor de serviços é como, por exemplo, pedreiro, professores, tá? Médicos, advogados, funcionários públicos em gerais, né?
seguranças, policiamento, tudo isso aí são serviços. O que difere serviço do comércio? O serviço, galera, o comércio eu vou pegar um produto feito e eu vou estar vendendo para a pessoa. Os serviços eu vou utilizar do meu conhecimento para poder ganhar dinheiro com ele. Então, por exemplo, um advogado, ele vai lá, ele vai estudar, ele vai ter o conhecimento como advogado e ele vai tentar defender uma causa sua. O que ele utiliza? É uma ferramenta? É uma lousa? É um computador? Não. O que ele utiliza é o conhecimento dele para poder tentar ganhar aquela causa, né? A mesma coisa do médico, do pedreiro, né? Apesar que o pedreiro, quando pensa construção civil, de forma abrangente, entra no setor secundário, o pedreiro, o senhor que mora próximo da nossa casa, ele é um prestador de serviço. Ele não é uma grande empresa que vai transformar o ambiente todo. Ele é um cara que vai prestar determinado serviço específico. Ponto. Tá? Então entra em serviços aí. Entre vários outros profissionais. Tá? Transporte. Você vai ter transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviário, transporte. Por isso que é colocado de forma de serviços, mas como transporte à parte ali, tá bom? Bem, agora estamos chegando ao final, aí a gente vai falar sobre mulher no mercado do trabalho. É um tema bem denso, assim, porque a gente tem que tomar certo cuidado. A gente não pode tratar apenas como uma questão de número, porque nós estamos tratando de pessoas. Então, se estamos tratando de pessoas, nós temos que tratar essas pessoas de forma digna, ok? Então, vamos pensar a relação dos contextos, tá? A sociedade mundial, em vários lugares do mundo, não todos, ela, em determinado momento, ela se tornou patriarcal. Pum. Algumas sociedades em alguns lugares, elas continuou tendo essa divisão matriarcal, né? Por isso o Império Achante teve algo tão significativo, era uma mulher no comando. Quando a gente pensa em outras mulheres, né, num domínio egípcio, por exemplo, né? Que é Cleópatra, que dominou ali durante um bom tempo. Mas em suma maioria é patriarcal. O que é o patriarcal? É a preferência ao homem, ao pai, né? Ao primogênito. Você pode perceber que sempre, historicamente, é a história do primogênito. O que é isso aí? É o primeiro da linhagem, homem. Mulher não contava, tá? A mulher, em muitos momentos da sociedade, ela era colocada como, às vezes, até um processo de objeto para poder negociar terras, negociar acordos, fazer casamentos, coisas do tipo. Não é que o homem não era obrigado a casar, mas ele era diferente porque ele, entre aspas, mandava, né? Então acabava ficando bem conturbado. E as instituições sempre, como é que eu posso colocar? As instituições, elas sempre prevaleceram a relação do homem, seja as instituições públicas, governamentais, as instituições familiares, as instituições religiosas. Todas elas sempre deram preferência à relação do homem. Por isso, alguns ditados muito machistas, vamos dizer assim. Ah, ó, segura, como é que é? É, segura sua cabra que meu bode está solto. Isso era uma mensagem dizendo que o homem ele podia estar livre à vontade, poder fazer o que ele quiser, que ele não seria punido. E que você tinha que punir a mulher, restringindo ela a tudo, porque ela era mulher. Então, as coisas assim, bem complexas na sociedade, tá? E quando eu penso na sociedade patriarcal e essas instituições, eu tenho que entender o privilégio do homem. Então, por exemplo, eu como homem, eu tenho privilégio na sociedade. Eu posso pegar ônibus lotado, ninguém vai ficar atrás de mim, ninguém vai ficar martelando. A chance de eu ser assaltado no, na rua porque eu estou usando meu celular é muito menor do que uma mulher.
de eu ser assaltado num ponto de ônibus, a minha chance é bem menor do que uma mulher, né? Esses privilégios que o homem tem, ela é fortalecida cada vez mais quando nós utilizamos de falas, formas no qual a sociedade ela está conduzida dentro dessa estrutura machista aí, tá ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Guarda aqui. O Brasil, galera, o Brasil ele é um negócio muito louco, tá? Por que eu tô falando isso? No Brasil, durante muito tempo, assim como outras sociedades, o privilégio de tudo foi para o homem, tá? Então, um exemplo, a relação da guarda dos filhos. Durante muito tempo, as mulheres não tinham direito às guardas dos filhos, as guardas ficavam com os homens. Não era só o Brasil, não, em outros lugares do mundo também aconteceu isso, tá? A questão é que muitos homens não queriam, porque ter que cuidar de criança tirava dele parte da sua, entre aspas, liberdade, né? E aí acabava ficando muitas vezes com as mulheres. As mulheres, galera, elas não podiam ter absolutamente nada referente à questão do dinheiro, né? Elas não podiam trabalhar. Até décadas atrás, mulheres, para poder trabalhar formalmente, dependendo do tipo de serviço, tinha que ter autorização do marido. Olha só que loucura. Tinha que ter autorização do marido. Isso é algo fora, surreal, tá? As mulheres não podiam separar, né? A separação não era muitas vezes dela, legalmente falando, a não ser que seja um acordo que o homem também aceitasse. Mas ela por si só ela não poderia simplesmente falar, não, estou separando, vou entrar com ação, separa igual é agora. Não. Houve muita briga para que isso acontecesse, tá? E isso acaba fazendo ter um reflexo muito grande em várias situações, inclusive na relação do trabalho. Por quê? A mulher ela passou a ter o direito a estudar muito depois do homem, era proibido, né? Não se tinha escolha se ela poderia querer ter filho ou não, né? Então, quando a mulher ela era violentada, não era considerado violência, só porque ela era esposa, tá? O mercado de trabalho, ele é reflexo disso tudo, e por isso nós temos um processo muito desigual na sociedade referente à mulher. Até hoje existe uma quantidade muito significativa de mulheres que exercem a mesma função, têm a mesma qualificação que o homem e ganham menos. E não é uma porcentagem baixa, não. Isso eu estou falando de empregos que você consegue evoluir lá dentro, tá? Os empregos que são que já tem um ganho muito, uma remuneração muito baixa, não vai ter, vai ser tudo no mesmo patamar. Mas aqueles que você vai ter uma graduação maior de salário, esses têm diferença muitas vezes, em muitos casos, tá? Existe uma relação machista na sociedade também, que não entende o trabalho doméstico como um trabalho. Como se cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar das finanças da casa, cuidar dos afazeres da casa, fosse algo simples, algo que qualquer pessoa pode fazer e tirar de letra em uma horinha. E não é assim, né? O papel do auxiliar na questão da educação não pode ser só da mulher, né? Esses processos do trabalho, eles acaba ainda até hoje fazendo com que uma mulher tenha carga dupla, tripla às vezes em sua jornada de trabalho, né? São pessoas que chegam em casa e ainda tem que fazer a comida, tem que ir lá limpar a roupa, lavar a roupa, tem que cuidar dos filhos, tem que ver as coisas da escola. Isso, dentro do que nós vivemos hoje, toda a tecnologia que nós temos hoje é fora do contexto, ter que imaginar isso como algo normal, tá? E aí vamos pegar algumas estatísticas e pensar que a mulher no trabalho, além disso que eu acabei de falar para vocês, houve uma estatística aí que 58% das mulheres já sofreram assédio, né? É aquilo que eu falei do ônibus, né? Eu
Eu não sofro nenhum assédio no ônibus, mulher sofre na rua ou algo parecido. Ah, professor, mas eu só elogiei. Elogiar não é chamar a mulher de gostosa, fazer psiu, não é fazer fio-fio pra ela, falar olá em casa. Isso não é elogiar, né? Elogiar é quando você já tem uma proximidade com a pessoa, ou às vezes não tem, e você vai falar algo que não seja constrangedor, que não seja ofensivo, tá? E que simplesmente não a obrigue a ter que dar retorno para você por isso. Isso é elogio, né? Que ela não é obrigada a simplesmente retornar, tá? Vamos lá, por exemplo, você está no seu trabalho, tem uma colega sua de trabalho que ela cortou o cabelo. E você fez um elogio. Não, seu corte eu achei muito bonito, hein? Bacana. Isso é um elogio, tá? Diferente de você tentar dar outro sentido nisso, tá ok? Então não confunda. Então muitas mulheres já foram assediadas no trabalho, seja por patrões, seja por colegas de trabalho, tá? A outra questão aqui é o rendimento mensal do trabalho, ele muda muito. Então é uma pesquisa comprovada através de várias instituições que a média de salário é brutal, né? E aí separando por questões de gênero, questões de raça, fica da seguinte maneira, ó. Vamos lá, vamos pontuar aqui para a gente poder ver, ó. O homem branco, tá? A média de salário. Eu disse média, você que pode ser branco, mas você pode estar ganhando menos. Não significa que é uma regra, é média, tá? Vai pegar aquela quantidade de pessoas X e vai fazer uma média ali, tá? 2.500, tá? A média salarial de uma mulher branca. A média salarial de um homem negro. E a média salarial de uma mulher negra. E quando a gente pensa isso, nós estamos pensando na relação de funções muito parecidas ou até mesmo iguais. Essas questões de gênero e raça, infelizmente, na nossa sociedade, ela é muito, muito presente, né? Gostaria que não fosse, mas é. Então, fiquem atentos aí e não aceite o menos do que aquilo que de fato você merece, galera, tá? Bom, galera, vamos lá pro final. A garganta já tá seca. Quero agradecer que vocês estejam até o momento aí para poder estar assistindo tudo. E aí, recomendações de estudos novamente, tá? Por gentileza, separem aí pelo menos 3 horas de estudos por dia. É importante vocês manterem uma rotina de estudo, porque senão tudo ficou uma confusão mesmo. Não é que são muitas coisas, é uma questão de organização, tá? Estou mandando para vocês semanalmente, não são todos os dias. Então tem como se organizar ali, perfeito? Tente ter um ambiente adequado, sem barulho ou sem muito barulho para você poder estar estudando, tá? O menor possível. O horário da manhã, geralmente, em todos os lugares, são os melhores horários para você poder estar estudando. Quando eu digo manhã, é de manhã, não é 10 horas não, hein? Acorda cedinho aí, toma um café legal e, e bora estudar, tá? Durma cedo e bem, porque aí você consegue acordar cedo e fazer as coisas tranquilamente, conseguindo se concentrar, tá bom? Lembra que o seu responsável aí, ele não é seu babá de ficar tendo que ficar te adulando. Você tem que começar a se organizar aí, beleza? Orientações e atividades. Então, novamente vou repetir. As atividades estão sendo encaminhadas para o Google Classroom além da escola, tá? Então, quem não tem um e-mail institucional, procura como é que se faz o e-mail institucional, manda mensagem para mim pelo WhatsApp e aí eu vou estar fornecendo para vocês a forma que vocês devem fazer para poder obter o e-mail institucional. É através desse e-mail que você vai entrar no Google Classroom. Com seu e-mail pessoal você não consegue achar a minha página no Google Classroom. Então você precisa usar o e-mail institucional ali, beleza? Fiquem atentos à data de entrega das atividades, toda vez que for postada. O grupo lá já eu consigo mandar algumas coisas. Tudo bem?
E aqui vai algumas sugestões de vídeo, galera, para quem quiser assistir filmes. Então você vai ter aqui, ó, falando referente a questões das mulheres, tá? Você vai ter esses três primeiros aqui, ó, Joana Dark, As Sufragistas e Até o Limite da Honra, tá bom? É muito bacana, todos eles são muito bons, tá? Joana Dark e Até o Limite da Honra, eles misturam ação com drama, e A Sufragista é um drama muito bem elaborado, muito bem feito. Aí você vai ter Serra Pelada, o filme, tá? Com o Wagner Moura. E também vai ter Serra Pelada, documentário, tá no YouTube, tá? Ó, Joana Dark e A Sufragista também tem no YouTube. Até o Limite da Honra não encontrei, tá? Serra Pelada, filme, eu não encontrei no YouTube, mas Serra Pelada, documentário, eu encontrei lá. Eu não vou lembrar exatamente qual é o termo que eles utilizam, mas você vai ver o documentário lá, tem 1 hora e pouco, é muito bacana. E esse Work Rate aqui, não sei pronunciar isso não, hein? Esse aqui, ó, é um documentário que fala referente à questão da alimentação dos alimentos, a produção industrializada dos alimentos, né? Lembra lá do animal que eu falei, da bicagem, né? Que ele tira uma parte do bico do animal. Lá vai falar sobre vários aspectos, inclusive de componente que eles usam nos animais e que auxilia na promoção do câncer nas nossas vidas, velho. É muito interessante, muito bacana, podendo, vocês assistem lá. Peçam autorização para os responsáveis de vocês, para poder ver se está dentro da faixa etária que vocês podem assistir ou não. Eles permitindo, vocês assistem, vai ser bacana. Até mais, até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.